Eu queria agradecer a presença de vocês. Hoje o nosso episódio do Avalia Connect vai ser voltado para um ângulo um pouco diferente. A gente vai falar com empresas que foram adquiridas. Esse é o primeiro de muitos episódios que vão vir pela frente. E hoje a gente tem o prazer de receber a Ana Sestak conosco. Ela é CEO da Autodoc Tecnologia. E eu queria começar, na verdade, pedindo para você se apresentar, Ana, me contando quem é a Ana antes da Autodoc, né? E aí a gente vai passar por todo o processo de aquisição, de como foi o processo de construir essa empresa durante quase 2 décadas, mas queria eh, começar dessa forma. Não, legal. Primeiro eu queria agradecer vocês aí pelo convite, foi bastante bacana, né, receber o convite e poder estar com vocês aqui hoje e poder contar um pouco aqui de como foi essa experiência, né, de que a gente passou ali na Autodoc, nesse processo todo de M&A. Então aqui, começando aqui com a Ana, antes do Autodoc. Eu sou engenheira civil, de formação. Eu me formei em 92 na Poli e aí comecei na carreira de clássica de uma pessoa que se forma em engenharia civil para trabalhando em construtoras e gerenciadoras. E aí, durante 8 anos, eu tentei conhecer as múltiplas áreas. Trabalhei em orçamento, planejamento, suprimentos e grande parte desse tempo em execução de obras. E foi super importante porque eu consegui ter certeza de que eu não era essa a minha vocação, né? Que eu não queria efetivamente ficar nessa questão ali dessas questões práticas e no dia a dia de quem faz uma obra, nem no back-office, nem na linha direta. E aí foi quando, para mim foi super importante, eu resolvi fazer um MBA em marketing, e acho que nesse momento abriu a minha cabeça, e acho que quando esses momentos chegam, né, algumas portas começam a se abrir, e aí você consegue olhar com a gente tem uma visão um pouco diferente. E eu tive a sorte de, ali entre 99 e 2000, trabalhar numa iniciativa de uma primeira startup de e-commerce no Brasil para construção, que foi o Naobra.com, né? E eu acho que foi assim, não foi um momento muito grande, porque logo em 2000 veio aquela primeira bolha de internet e a empresa acabou fechando, mas eu conheci muita gente da área de tecnologia nessa experiência e, na verdade, eu acho que ali começou a minha paixão por tecnologia efetivamente, né? Que aí eu percebi, poxa, que eu não queria trabalhar na construção ali no que era no dia a dia. Eu realmente não era o marketing que me atraía, mas sim a tecnologia. E eu acho que eu consegui me encontrar e foi super interessante, porque acho que nesse encontro assim de perspectivas e de alinhamento que me ajudou a ter a todos os requisitos entender como é que tinha que direcionar ali o que eu tinha, né, no meu skill para trabalhar com tecnologia. E aí acho que isso que foi o que me ajudou e me impulsionou para fundar o Autodoc ali em 2003. Legal. E para quem nunca ouviu falar do Autodoc, me explica, se você puder fazer o seu pitch de 30 segundos, 1 minuto, o que que é Autodoc? A Autodoc é uma empresa de tecnologia, hã, de voltada para o setor da construção, né. Então a gente é uma empresa de digital, e a gente começou lá atrás com um produto em 2003 que ele já atendia uma dor, aí que ninguém naquela época falava dor, né.
Certo. E atender uma dor que estava focada nas áreas de qualidade das empresas. Essas áreas elas tinham uma demanda muito grande. A gente nasceu para atender essa demanda de qualidade que as empresas tinham. E aí a gente começou. Eu comecei, logo que eu saí da outra empresa, eu fui trabalhar no CTE, também que foi uma escola super forte para mim. Assim, eu trabalhava part-time lá e no Centro de Tecnologia de Edificações, e que já tinha um background muito forte em consultoria para empresas construtoras. Estava no momento de implantação de sistemas de gestão de qualidade Brasil afora. Eu pude aprender bastante desse complemento ali também. E aí foi quando a gente desenvolveu o primeiro software como serviço. E em 2003 não existia esse conceito de cloud, né? Uhum. Mas a gente, na proposta do Autodoc, ele não ia nascer como uma caixinha, onde você chegava e tinha que implantar nas máquinas, nas empresas construtoras. Ele já nascia com o conceito de que você já liberava um login e uma senha para o cliente, e ele usava uma plataforma, né, que ela estava, na verdade, num servidor colocation na época que a gente tinha, mas o conceito já era de software como serviço. A gente não oferecia ali o on-premise para o cliente. E aí, assim, só para arrematar, o primeiro produto veio em 2003, que foi o Autodoc Qualidade. Em 2005 veio o produto mais importante que a gente tem, que é o Autodoc Projetos hoje. E em 2017 nasceu o JET4, né? Então, assim, são todos produtos que eles atendem o mercado de construção civil, eles atendem áreas dessas empresas que, por exemplo, o Auto da Qualidade permeia a empresa toda com o sistema de gestão da qualidade, onde o cliente usa o digital e a mobilidade para fazer os processos dele. O Autodoc Projetos e o Forbin agora, eles são produtos de colaboração online, onde permite que quem está desenvolvendo o projeto executivo e os projetos técnicos da edificação compartilhem os projetos e consigam fazer a gestão durante o processo de desenvolvimento do projeto, em que todas as pessoas que trabalham naquele projeto, elas colaborem numa única plataforma, né? E o JET Fora, o último produto que a gente está direcionado ali para a fase de construção, onde as empresas conseguem, pelos nossos dispositivos de IoT que estão conectados às catracas faciais na entrada das obras, ele consegue já fazer toda a gestão de documentação, tanto legal como fiscal, e dos empreiteiros que estão trabalhando na obra e de todos os colaboradores. Só complementando, então, assim, a gente tem ali softwares que eles atendem tanto a fase de pré-construção, engenharia, supply e construção. E hoje o objetivo é que a gente já está num processo muito forte lá dentro do Autodoc de plataformizar tudo isso, né? Todos esses sistemas, mais o que veio ali, produto do M&A, que foi o EVA e o CONAS, que eram dois outros produtos, e a gente ter aí um suíte todo integrado, né? Porque, na verdade, acho que a grande importância é a gente conseguir fazer toda essa integração e os sistemas, eles trabalharem de forma integrada. Tá, legal. Então a ideia de vocês é no futuro realmente ter uma solução complementar com os seus produtos todos migrados num ambiente só, num one-stop shop. Exato. E, na verdade, assim, o ambiente único hoje ele já existe, então hoje o cliente ele já entra numa única plataforma e tem toda a parte do back-office ela já está integrada, mas tem transações entre sistemas que elas estão se conectando também. Legal, legal. E Ana, foi legal que você mencionou o M&A, né? Como isso acabou trazendo para vocês dois outros produtos, mas acho que para a gente chegar lá,
tem toda a parte de como vocês acabaram sendo abordados, né. Então vamos voltar um pouquinho, vocês estavam ali construindo, lançando diferentes produtos, com o mercado sólido, ganhando espaço no mercado, com mais clientes, crescendo uma empresa ali sólida, e aí, o que que aconteceu antes de vocês realmente serem abordados? Teve algum programa, teve algum como que foi esse processo? Porque eu, entendo nas primeiras conversas que a gente teve que, a aquisição, né, o M&A não era um plano de vocês de saída, não era um plano de exit, né, vocês queriam continuar até então carregando a empresa, construindo a empresa em conjunto e tocando o negócio. Isso, exato. Sim, isso não estava nos meus planos, eu estava fora do meu radar. Eh, Talvez uma parceria com uma outra empresa, mas, não M&A, né. Uhum. Mas em 2019, eu fui fazer um programa, da Endeavor, que é o Scale Up, e foi um programa que, era patrocinado inclusive pela Gerdau, né, chamava Gerdau Builders. Eh, e assim, foi super importante para mim, eu achei que o programa ele é um programa para quem está começando e precisa entrar um pouco em profundidade, nessa questão de, poxa, o que que você vai fazer com a sua empresa, né? Se você quer efetivamente crescer, que é o objetivo de todos que estão ali, né? Você quer crescer, talvez esse movimento de continuar hum, com sozinho não vai te ajudar, né, você vai precisar ali, entender como é que você vai, ter que montar uma estratégia para efetivar esse plano, né. Sim. Então acho que foi muito legal, a gente, poxa, eu aproveitei pra caramba, foi uma turma que inclusive estava a galera do Brasil ao Cubo, que é uma empresa que, poxa, tá aí despontando no mercado, estão indo super bem, né. Então, o networking também que proporcionado ali, ele foi bem importante, né. E assim, aí eu fiz em 2019, fiz esse primeiro programa da Endeavor Scale Up, por coincidência, aquelas coincidências que a gente não sabe explicar, quem me entregou o certificado ali no final foi o Bruno Babilon, né, que é o CEO da Amba, né, é o fundador da Amba, lá junto com o Ian. Enfim, mas a gente não abriu o contato ali, a gente não começou nenhuma conversa e vida que segue. Logo em seguida, a Endeavor entrou em contato com a gente de novo e propôs para a gente participar de um outro scale-up que tinha abordagem um pouco diferente, porque esse da Gerdau tinha uma vertente um pouco mais direcionada para o que a Gerdau, né, tinha de propósito para ela ali, que é a empresa siderúrgica, enfim. Então, Sim. não estava era para Construtec, mas não era muito abrangente. E esse novo programa tinha um foco muito em Construtec e abria, né, o repertório para, uma conversa com, diferentes empresas interessadas em, adquirir, empresas naquele estágio que as empresas que tinham aplicado, elas estavam ali no programa, né, Uhum. e que elas tinham, interesse, tanto eram empresas, fornecedores, grandes empresas que já estão no mercado, mas não são de tecnologia, um pouco mais tradicionais, mas que elas estavam investindo em Construtex, como empresas de tecnologia que também estavam interessadas e que tinham ali, a gente poderia, abrir esse contato e as empresas entenderem um pouco melhor o que que a gente fazia, qual era o produto que a gente oferecia para o mercado e a gente entender um pouco quais eram os objetivos ali da empresa que estava do outro lado, interessada nessa conversa aí, né. Uhum. Sim. Então assim, foi bastante interessante, assim, infelizmente eu não consegui terminar esse scale up, eu tive que sair um pouco antes, né, ele acabava, acho que no começo de 21 e eu acabei me desligando ali em outubro, de 20, né, enfim, tive umas questões ali de saúde, mas foi, aí nesse programa, durante esse programa de Consultec, que o Bruno veio conversar comigo, ele começou a abrir uma conversa, né, e aí a gente
Eh, Conversou uma, 2 vezes, só que aí eu tive, né, tive esse tempinho aí que eu precisei, ficar fora, e aí eu, assim, na maior inocência, falei pra ele: "Olha, eu preciso de um tempo e eu vou conseguir falar com você, ó, a gente volta a se falar depois do carnaval, em fevereiro de 2021", né. Isso em setembro, outubro. É, de 2020. E fui, né, e, enfim, muita coisa aconteceu e as coisas acontecem muito rápido eu achei que falei: "Bom, eu não vou acreditar que ele vai voltar a falar comigo em Hã. fevereiro". E na quarta-feira de cinzas ele me mandou um WhatsApp, né, ele mandou um WhatsApp: "Ah, então, tudo bem, queria, saber de você, se tá tudo bem e tal", né. Eu falei: "Não, tá tudo bem, beleza". Ele falou assim: "Ó, então a gente vamos retomar a nossa conversa, né, vamos voltar aqui conversar e vamos entender aqui se a gente tem sinergia, se as coisas se encaixam, né". E e por incrível que pareça, né, a o ele reto a gente retomou, e acho que é porque quando as coisas elas têm que acontecer, elas acontecem mesmo, né, a gente, tem que entender isso. E aí, assim, a partir dali, não era uma abordagem mais, assim, a gente já tinha recebido algumas abordagens lá atrás, mas as coisas não se materializavam, não andavam para frente. Aí, assim, a partir dali parece que eu não sei se, acho que tudo aquilo que tinha se condensado na minha cabeça em toda essa questão dos programas da Endeavor, mas tudo que, né, a gente estava também no meio da pandemia, né, o negócio, assim, muita coisa estava acontecendo naquele momento, né, até na minha vida, e aí, parece que, pá, clicou aqui a chavinha para o lado: "Olha, agora é on", né, nessa questão aqui de que, efetivamente eu tinha tomado eu tinha, talvez refletido muito e entendido que se quiser crescer, acho que esse é o melhor caminho, né. Então como é que nós vamos fazer isso acontecer de verdade? E a partir daí, assim, as coisas começaram a acontecer, elas começaram a se tangibilizar, né, poxa, de verdade. E aí, tem uma outra questão que, assim, começaram a acontecer, sabe, as coisas parece que começaram a acontecer muito rápido. E aí, Sim. eu não estava isso era uma coisa totalmente Extremamente nova, né. nova, né, pra mim, assim, dentro do script que eu tinha, vivido, né. Aí, nesse primeiro o que que vem, né, no primeiro momento, assim, vem o term sheet para você assinar, né. Uhum, Então você uhum. tem que assinar um term sheet e, assim, eu falei: "Cara, eu não vou assinar isso aqui, né, não vou". Isso Porque tem toda uma questão além de, veja bem, assim, de, você tá, se deparando com um instrumento jurídico e de uma discussão que não tem, não tá dentro do meu dia a dia, tem a questão que também eu comecei a vislumbrar que, poxa, tinha que ter um desapego ali, senão as coisas não iam, se encaminhar e as coisas não iam encaixar. Sim, e tem também toda a questão emocional que a gente conversou um pouquinho antes, né, que é, poxa, você tá à frente de um negócio há 18 anos, chega tem até é o seu filho, né, praticamente, tá se emancipando do seu filho e tendo uma possibilidade de fazer parte de uma, de repente, uma organização maior que te dá uma catapulta, né, pra você conseguir chegar em outros mercados, ter mais capilaridade, mas querendo ou não, por mais que acho que a parte racional, né, e sendo engenheirano, acho que você é bem racional também, tem a parte emocional, né, de todo tudo isso que isso carrega e é uma situação totalmente nova que lidar com um potencial deal na frente, né. Exato. Então, e aí nessa assim, e aí eu percebi, que assim, tinha uma coisa aqui que,
eu precisava, com certeza, era de um apoio, né? E esse apoio é assim, eu contratei um advogado que eu já conhecia, que ele não era especialista em M&A. Para quê? Para ele me ajudar a contratar um escritório, especialista de M&A, né? Tá. Porque, muitas vezes a gente, até acaba porque, assim, quando eu comecei o processo, eu falei: "Bom, preciso, contratar um escritório, eh, mas aí como é que você faz? Tem que pedir referência para as pessoas, né, e aí você pede referência para as pessoas, você conversa com vários escritórios, aí você, tem uma dificuldade, às vezes, logo no começo, porque você precisa selecionar um: "Espera aí, é esse ou aquele que eu vou colocar vai trabalhar comigo? Puxa, mas se eu contratar esse, o que que vai ser melhor para mim? O que que tem mais fit aqui com o que é a cultura que a empresa tem e que eu tenho, a minha forma de pensar, né?" Então eu Sim. vi que esse jogo, assim, ele me ajudou bastante para eu entender que a decisão logo no começo, porque, assim, para eu assinar esse term sheet, eu precisei fazer um fast track muito rápido aqui e olha, preciso do escritório, entender as propostas, saber dizer, né, que o que eu quero da proposta, até onde esse escritório vai, o que que ele vai negociar para a gente, né, qual é a autonomia que ele vai ter, né, dentre as diversas cláusulas que já chegaram no term sheet, poxa, o que que vai caber, o que que não vai, como é que a gente vai negociar e quem é que vai negociar isso, né? Você deposita uma confiança muito grande dentro de um terceiro, né, que tá fora da operação, mas que vai representar vocês querendo ou não, porque vocês são abordados por uma gigante, né, por uma grande dentro do setor. Uhum. Então já existe um poder ali, uma balança que já não é igual, né, então o poder que eles têm para contratar o tipo de advogado que eles têm já não é o mesmo, provavelmente, das empresas que acabam sendo abordadas, não só no caso da Autodoc, mas é o que acontece no mercado também. Então eu imagino que tenha dado meio que um friozinho na barriga também de tá, e tem muito isso de você vai conversar com essas pessoas, provavelmente, se eu não me engano, quando dentro de negociações, os advogados são as pessoas que a gente mais conversa dentro do deal, seja sell ou seja buy side, são as pessoas que estão encabeçando ali todas as negociações. E tem a questão de relacionamento também, você tem que ter, poder confiar que essas pessoas estão te representando da melhor forma e que eles estão entendendo o que que você quer para conseguir negociar o meio termo, né. Exato. E assim, esse entender o que você quer, às vezes demora um pouco para o escritório até que está com você, ele entender o que você quer, né? Sim. Porque que nem você falou, assim, é muita reunião entre advogados e não tem jeito. E muitas dessas reuniões a gente precisa estar junto, né? Assim, tiveram uma série de reuniões em que eu não participei, mas tiveram a grande parte das reuniões em que eu participei. Então, e assim, é eh, vira um pouco, você precisa se preparar um pouco mentalmente também, porque aquilo te Hands-on, né. consome, te consome, né, porque assim, os advogados estão fazendo o trabalho deles, que é do dia a dia, é como se eu estivesse lá na Autodoc fazendo o meu trabalho do dia a dia, ok. Eh, só que aquilo não é o meu dia a dia, né, e tem vários aspectos ali que eles estão sendo tratados e que eles são muito sensíveis, né. Uhum, uhum. Então você tem Inclusive que quando, né, você faz o disclosure de algumas informações, quando que é a melhor hora, ainda mais sendo uma empresa de tecnologia, tem toda uma questão de ser um estratégico, né, então não é um investimento que está vindo de um fundo, né, a análise não é puramente uma análise financista, é uma análise que tem por si só já no início da conversa já tem algumas questões que são tratadas de forma super sensível, né, e a hora que você faz disclosure de questões relacionadas à própria tecnologia, propriedade intelectual, o processo de vocês, isso também já acaba sendo uma escolha que tem que ser sido muito bem feita e alinhada com advogados também, né. E aí vamos pensar na timeline do deal assim, beleza, vocês receberam o term sheet, hã, foram abordados, começaram a contratar os escritórios de advocacia e decidiu que vai seguir com o deal. Vocês passaram por um processo também. Putz, caiu pra vocês também, pessoal?
Acho que ela tá voltando. E convidá-la. Voltou. Voltou, pronto. Pronto. Ótimo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Então vamos lá. A gente parou na parte de. Falou com advogados, conseguiu chegar no escritório, assinou o term sheet, e aí o processo começou a andar super rápido, virou praticamente um segundo full-time job pra você, tocar o deal e tocar a empresa. Isso, E aí, isso é. Isso. Aí, assim, foram praticamente 7 meses, né? Assim, desse processo. E já de. Então, que nem você falou, aí você começa a ter duas jornadas, né? Porque você tem a jornada que você tem que dedicar ao deal e não tem jeito, você tem que se dedicar. Aquilo é super importante, você tem que empenhar a dedicação e você fala com várias pessoas por dia, às vezes ao mesmo tempo, a respeito disso. E tem todo o lado da operação da empresa que ela está rodando e não pode parar, né? E aí, assim, tem também a questão que começa a auditoria, né? Depois você assina o term sheet, e aí você tem as diversas auditorias, aliás, né, Ana, que acaba vindo tudo meio que de uma vez, junto. às vezes, junto. E aí vocês passaram pelo processo de auditoria também técnica, né, da TecDD que acabou sendo feita. Como foi esse processo para vocês? Que acho que é a parte que você, acho que de repente tinha mais gestão sobre, porque é a parte que você conhecia mais, né, sobre o produto, sobre a tecnologia, não tanto de repente sobre o legal e o financeiro, mas sobre a parte de tech talvez um pouquinho mais. Exato. Essa é a parte que, para mim, estava mais na mão. E, assim, e no começo, acho que até a palavra auditoria assusta todo mundo, né? Fala, nossa, e agora, né? Mas, assim, não tem jeito, são perguntas, questionários e uma série de itens que você tem que preencher. Isso você tem que ter. Isso é uma coisa que é super importante, eu acho que a gente ter essa clareza, porque se você entra no processo desse, assim, você tem que ter uma célula dentro da empresa que ela ela dedica exclusivamente para a questão do M&A, porque é impossível quem está trabalhando na operação vai conseguir ter a dedicação. Porque que nem você falou, olha, vão rodar várias auditorias ao mesmo tempo, com empresas diferentes, e a gente precisa dar resposta, né? Assim, tem muita informação. A gente, na verdade, uma coisa que foi muito legal, assim, a gente tinha as informações, só que precisava organizar, né? Tem que ter alguém que tem que sentar ali e tem que organizar todo aquele compêndio de informações que estão lá na empresa faz 18 anos, né? E às vezes não é nem, não é nem informação que você não tem, né? O formato que é solicitado é uma forma diferente. Então, às vezes, você até tem ali sei lá, o jeito que vocês fazem a compensação, os documentos todos de não compete, documentos trabalhistas, etc. Mas a forma que eles querem, ou o jeito que precisa ser apresentado é específico de cada empresa que acaba fazendo a auditoria, né? Então, precisa realmente ter uma atenção especial. Não, exato. E aí, assim, ainda mais no nosso caso, precisou de uma dedicação ali forte nessa questão, tanto ali dedicada a essas as questões que estão jurídicas e contábeis, né, vamos dizer assim, que eu acho que demandou mais. E tem na parte de tech, tinha que também ter alguém que encabeçava toda a história, porque imagina a quantidade, assim, nesses 18 anos que a gente ficou rodando ali, eu te falei 3 produtos que a gente tem, eu acho que a gente fez mais de 200 produtos, alguns que tinham dado certo, outros que não, outros que ficaram ali, colaram um pedacinho aonde e juntou um pouco de dados com o outro, aí roda aqui, põe para lá. Não, agora mudou toda a tecnologia, olha, pega isso aqui não mexe, isso aqui vem com uma caixa única, deixa ele aqui parado, mas ele funciona aqui com nesse. E assim, pô, tinha um monte de coisa. Acho que é assim, é que a gente talvez não tivesse essa compreensão assim de uma maneira mais holística, porque
a gente estava tão na operação e tão resolvendo as coisas ali para fazer acontecer e dar certo, que a gente não tinha parado ou não tinha colocado ninguém ali para organizar isso. E aí, assim, bom, então, para tudo, organiza, porque tem que entregar para a auditoria. Eles precisam plugar nos nossos bancos de dados, eles precisam fazer os diagnósticos aqui que precisam acontecer. Assim, eles vão buscar informação, eles vão compilar a informação e eles vão voltar para a gente essa informação com mais dúvidas ainda, É. né? Foi mais ou menos esse processo, porque assim, você começa a abrir janelas para a auditoria, né? Porque toda vez que você coloca, disponibiliza lá os uploads dos documentos e dos dados que você carrega lá no sistema deles, você abre várias outras janelas, porque dali vem outros questionamentos, porque é natural até, as pessoas precisam aprofundar um pouco, elas conseguem aprofundar, né, no teu business, fazendo perguntas, né, para conseguir entender ali o racional de como está tudo funcionando. Então, mais ou menos foi assim que foi o desenrolar ali do processo, andando toda essa questão do deal que estava rolando, toda essa questão das auditorias que estavam rolando, e que também retroalimentavam o processo do deal também, né? Tem toda essa. Isso tem uma conexão aí, tá tudo interligado, né? Sim, total. E como foi pra você passar por um processo assim, em termos de aprendizados? Porque realmente eu acho que é um processo que dá uma chacoalhada na empresa, né, nesse processo de due diligence, que, querendo ou não, acaba aprendendo bastante, porque mostra um formato diferente que vai ter que ser apresentado e muitas vezes o que a gente vê também em outros deals é que esse formato acaba sendo implementado a partir de então. Então é meio que uma vida antes da auditoria e depois da auditoria. Pra vocês foi um pouco assim também? Você acha que novas práticas, novas metodologias acabaram sendo implementadas a partir de então? Ou foi legal para vocês entenderem qual que foi realmente uma fotografia da empresa naquele momento e aí seguiu, avançando para as práticas da empresa que adquiriu vocês? Eu acho que né, foi uma mudança radical, assim, principalmente ali na gestão de operação que não estava ligado à tecnologia, né? Uhum, uhum. Uma mudança radical, porque a gente entendeu que a forma como a gente precisava responder e a auditoria foi super pertinente para a gente nesse sentido, de entender que, puxa, a gente precisa colocar as coisas aqui num outro patamar de reportes, né? Isso até faz parte, né? Não tem jeito. Você é adquirido, né? Todo mundo acho que passa por isso. Entra num cenário de ter que ter esses ritos de reportes e que eles são super importantes. Eles, no começo, eles ficam um pouco desconectados daquilo que é o dia a dia, mas logo aquilo encaixa no teu dia a dia e vira, né, parte do teu processo de trabalho, né? Então, não fazer o reporte, mas assim, fomentar e utilizar aqueles dados que eles estão no reporte para você disseminar, né, melhores práticas pela empresa para a gente conseguir cada vez mais fazer uma melhoria naquilo que está entregando ali de resultado, né, no reporte, entendeu? Sei. Então, assim, foi, 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 foi super importante e acho que a gente, nessa parte de operação, assim, a gente mudou completamente, eu digo que era uma coisa, hoje é outra, né, num nível de maturidade completamente diferente, né, e eu acho que isso, a Âmbar tem ajudado a gente também aí nesses últimos tempos, e vamos lá, no core, que é a empresa que é tech, né, efetivamente, eu acho que, assim, a gente não mudou tão intensivamente como na operação, Tá. mas aqui, um ano depois, a gente já consegue entender que também está completamente diferente o desenho de como a gente tinha a
a forma de desenvolver produto, né, a forma como a gente fazia a gestão, de infra, que isso tudo evoluiu muito. E assim, aí tem 2 questões, né, uma é uma evolução que também ela está intrínseca à questão do crescimento, que a gente, vem crescendo aí nesse 1 ano e meio, né, o ano passado, foi 30%, né, então esse ano é mais 30%. Então, assim, é um crescimento que, para o tamanho que a gente já estava, não a gente já tinha que encarar que nós tínhamos que, começar Cada a coisa diferente. É. transformar o nosso processo interno com, melhores práticas já aplicadas sim, de uma forma bem considerável, entendeu. Uhum. Então, e aí, assim, uma coisa para a gente que em tech que foi super importante, e eu acho que foi, o fortalecimento da área de produtos, que isso foi super legal lá para a gente na Autodoc, que, era muito concentrado na minha, pessoa, né, Uhum. e aí com toda esse novo formato e prática de trabalho, isso, a gente tem um diretor, de produtos hoje, e ele, assim, ele obviamente que você aprender produtos que outra empresa já para ela é normal, né, e ele Sim, é o dia a veio dia. da Âmbar do Âmbar Digital pra Autodoc, né, e ajudou a gente todo, nesse processo, mas assim, para ele acho que foi um pouco mais, complicado, porque, ele chegou e teve que aprender uma série de coisas que já estavam ali, já há muito tempo rodando e que a gente já pra gente já era muito natural entender: "Ah, o produto, funciona desse jeito. Ah, mas se acontecer isso, ele funciona de outro". Ah, mas era muito natural, porque a gente já sabia que isso acontecia. Ah, porque o cliente a gente: "Ó, isso aqui não pode acontecer, porque senão vai ter problema com o cliente". "Não, mas isso aqui pode acontecer". "Não, isso aqui pode acontecer até certo ponto". Isso tudo já era muito natural pra gente, né. Sim, é uma pessoa de fora tentando aprender tudo de novo, né. E aí tem que aprender tudo de novo, tem um monte de legado, tem coisas que estavam sendo descontinuadas, já estavam em processo de serem descontinuadas, mas que ainda tem que estar ali em produção com alguns clientes. Então, assim, tem muito detalhe, né. Mas, assim, pensando em processo como um todo, dentro da esteira do que a gente tem de tech ali, aonde a gente, tem desde o início do desenvolvimento do produto até a entrega do produto pronto para o cliente ali, que é o software rodando, e ele, ok, ele é muito bem obrigado, o objetivo dele é entrar no software e fazer os processos dele rodar lá, e o software não pode, né, ter intercorrência, tem que estar tudo ok, com relação a toda a infra, a segurança, né, então tem uma série de requisitos que você tem que contemplar ali quando você está, nessa questão de desenvolvimento de software. E e aí, assim, acho que a gente conectou melhor o desenvolvimento de produto com esse desenvolvimento de software, que para a gente já era uma coisa que eu acho que até na auditoria a gente se surpreendeu um pouco, porque a gente estava num estágio de evolução, assim, que, poxa, não era de uma empresa ali qualquer que, poxa, ela começa tudo como uma startup, todo mundo faz um pouco de tudo, né, e as coisas ficam, assim, tinha um pouco as coisas estavam mais organizadas, entendeu? Sim. Então isso foi legal para a gente, e aí eu acho que todo esse processo, né, todo esse processo que a gente viveu ali, já começando em toda a timeline do deal, né, que demorou ali uns 7 meses, né, isso acho que já foi colocando a gente num nível de consciência diferente, né, que não e na minha cabeça ficou muito claro assim: "Não vai dar mais para trabalhar como a gente trabalhava", né. A gente agora, tem que se tem que crescer, tem todo as metas agora elas estão bem, muito, claras, está tudo, as coisas, o que que a gente tem que entregar, o objetivo tá bem tangibilizado. E aí agora, assim, se a gente continuar fazendo do jeito que a gente estava, a gente não vai, né, conseguir trabalhar numa performance
adequada aqui para atender o que está sendo requerido. E assim, foi uma linha de corte tremenda todo esse processo aí de viés, né, de nova empresa, mas na empresa de 18 anos, né. Sim. Como que foi isso pra vocês, aliás? Porque no desenho, eu acho que durante o processo chegou a ter a gente conversou muito brevemente sobre isso, mas se ele realmente, durante o desenho da apresentação, você tinha colocado a posição, de repente, de continuar como CEO da Autodoc como opção, ou na sua cabeça estava: "Eu acho que você é uma diretora, de repente, lá dentro dos produtos", e aí como foi esse período também de depois do closing, de integração desses produtos então, né? Porque no comecinho, quando você apresentou a Autodoc, você até mencionou que tem 2 produtos que vieram com a empresa. Então vocês levaram 3 produtos de vocês e agora mais 2 produtos, então uma cesta de 5. Como foi esse processo de integração também no pós-Gil? Assim, um dos pontos que a gente discutiu bastante e que para ele estava muito já veio com muita clareza, assim: "Pô, você tem um look em 5 anos, então você vai ter que você vai ficar aqui com a gente", né. Isso para mim foi, assim, de uma certa forma, foi muito natural, porque é a minha vida, né, então 18 anos eu aqui fazendo isso, ok, mas, e tinha essa questão de se conversar a respeito, de como é que a gente vai trabalhar. Então, você vai para produtos, você vai ficar lá em produtos, né, você vai ficar aqui, como CEO do digital, você vai como é que você aí, assim, tem uma questão, que eu acho que foi particular pra gente e que ajudou bastante, como a Âmbar ali é um ecossistema onde eles, assim, hoje são 3 empresas que estão embaixo da Âmbar, né. Então eles já funcionam numa sistemática que tem aqui o corporativo, e o corporativo tem, os serviços que são corporativos, são compartilhados, e tem aqui as unidades de negócio. E teoricamente cada unidade de negócio dessa tem uma liderança, né. Uhum. Então, para mim, assim, estava claro ali que que quem estava no corporativo não era quem ia ficar, obviamente, aqui nessa unidade de negócios de digital que a gente ficou, que é onde a gente está. E e e e aí, assim, tinha uma questão talvez de, mais tempo, de mercado talvez, né, de um handicap talvez, né, vamos tentar entender por esse lado, assim, de, que a gente foi uma seleção meio natural ali, entre quem estava no Âmbar Digital, que estava, assim, tinha um trabalho, assim, incrível lá, mas a gente tinha eles também estavam se deparando com uma situação nova, e era uma empresa que tinha um handicap maior. E aí o que eu sei te dizer, assim, a gente, se deu super bem, se alinhou, isso foi uma felicidade muito grande, né. É óbvio, né, que, tem coisas que, você se depara onde você precisa tomar decisão e, às vezes, tem que alguém chegar e falar assim: "Não, eu vou tomar uma decisão salomônica, vocês se entendam, senão eu vou cortar no meio", né. Então, aí todo mundo trava, né. Então, eu acho que esse papel ali, às vezes um pouco o Denis que está no corporativo, que é um cara que tem muita experiência, ele me ajudou muito nesse sentido, né. E eu e o Felipe que o Felipe, veio lá do digital e, assim, acho que foi para ele tranquilo, entendeu. Olha, nós vamos trabalhar junto. Uhum. E temos aqui que fazer um trabalho juntos, não assim, é o trabalho que, poxa, ou um aparece ou o outro aparece, ou não, vamos olhar que assim, estamos numa jornada que é de autodoc, a gente tem que desenvolver produto, tem que ter um cara forte ali em produtos, que é o Felipe, tem que ter um cara forte em tech, que é o Thiago, tem que ter uma pessoa forte em operação, que é a Renata, e tem que ter outra pessoa forte em vendas, que é a Carla. Poxa, então nós temos que nos ajudar. Aqui, assim, todo mundo tá no mesmo barco e tá todo mundo eh, tem que ter sempre, ao meu ver, a mesma disponibilidade para se ajudar e fazer as coisas acontecerem, né, então é como eu acho. Então assim, foi meio que natural, as coisas aconteceram e elas
a gente tinha uma previsão de eu e o Felipe, quando a gente planejou ali juntar junto com o Denis, de em até 6 meses colocar as coisas para rodarem juntas, né, depois de outubro, quando foi a data zero, né, Sim. eh, poxa, em janeiro a gente já estava trabalhando já estava todo mundo junto e as coisas já estavam acontecendo, né. Legal. E em junho, assim, a gente estava num outro estágio de evolução, entendeu. Então, aí, acho que a gente teve acho que a galera teve um Muito nível de boa, né, ma acho que a equipe era bem mapeada, né. a equipe é muito boa, estava assim, tem sempre uma super boa vontade, sabe, e é uma, boa vontade, assim, que é muito genuína e acho que isso é muito, importante para a gente ter essa certeza. E porque a gente tem um desafio muito grande, né, que é uma trilha de novos produtos que a gente tem que colocar no mercado e evolução desses produtos que a gente está, hoje, que eles estão em produção, que se a gente não trabalhar, colaborativamente, a gente não vai conseguir fazer isso, né. Uhum. Então, assim, poxa, a gente tem ali, 1.600 clientes que estão no projetos, né, como é que a gente evolui disso? A gente tem, estamos em 800 obras no Jet4, como é que evolui isso? Né, estamos em 600 obras na FVS, como é que evolui isso? Né, tem 300 obras no EVA, como evolui isso? Então, assim, a gente tem que ter em mente que tem que ser uma crescente de evolução em cada um dos produtos dentro da estratégia que a gente definiu. Sim, legal. Teve uma hora que você passou muito por cima também de uma parte que acho que deve ter sido interessante para você, como antes sendo CEO à frente de um negócio, que nem você falou, ter grande parte da área de produto super concentrado em você e ter meio que passado por um processo, inclusive do processo durante a timeline do deal, né, de delegar bastante coisa, porque senão não ia dar conta. E hoje você acaba também passando a parte de produtos, por mais que tenha bastante simbiose, né, a interação de vocês, mas a parte de produtos acaba também sendo hoje mais na caixinha de outra pessoa. Como foi esse processo para você agora de, sendo ainda CEO da empresa, mas agora fazendo parte do produto, mas não sendo muito a dona do produto 100% e tendo que ter essa relação de delegar mais ou depender mais ou desovar mais atividades? Doído, né, assim, vou te falar, não não é fa é difícil a gente, né, se pra mim, assim, foi um processo doloroso o desapego, né. Mas, eu acho que o que me motivou mais nessa história toda foi que na proposta que o Felipe trouxe para a gente implementar uma no o a ali, a área dele de produtos, né, vamos dizer, ele que é o cara ali, o cabeça, dessa questão. Ele teve bastante autonomia para montar o processo de trabalho da forma como ele, imaginava que aquilo ia dar certo. Hum, E eu tentei deixar isso da maneira, assim, nesse ponto, entendendo que a gente precisava também fazer uma melhoria nas nossas melhores práticas e no nosso processo corrente. Então eu encarei assim: "Olha, então como é que a gente, eh, alavanca aqui essa área?". Então, assim, para alavancar e mudar vai ter que muita coisa vai ter que se transformar aqui dentro, né. E foi transformando, alguns processos de transformação. Eu acho que sempre tem isso, né, às vezes você se apega um pouco mais, você é apegado a um formato ou uma outra pessoa que trabalha ali, já trabalha com você há muito tempo e de repente, tem uma ruptura, porque é uma pessoa nova que vem trabalhar com pessoas que você estava acostumada, e o que que acontece? Essas pessoas vão embora, né. E você tem que, entender que faz parte desse processo, né, e que a pessoa que também está encabeçando a área, ela vai querer trazer as melhores práticas que ela considera que são importantes, né. sim. E você tem que olhar e falar: "Bom, vamos ter que entender como isso vai funcionar", né, tentar ir um pouco mais a fundo, mas assim, as coisas foram acontecendo e uma coisa que, talvez seja, eh,
foi interessante para mim, assim, tá bom, tenta deixar fluir, entendeu? Porque se a gente começa a interferir muito ali no processo, aí não vai andar nem do jeito que era, nem do jeito que está querendo que aconteça. Uhum. Assim, tem um momento que tem que deixar aquilo ganhar uma fluidez e acompanhar, né? E aí eu acho que nesse acompanhamento, eu acho que o que vale é assim, olha, queria trocar uma ideia e ser transparente, porque queria dizer que eu não acho que isso que você está fazendo vai dar certo, mas me explica melhor, né? Que eu vou colocar os meus pontos, você vai colocar os seus e a gente vai ter que chegar num meio termo aqui, né? Então, para mim, assim, como eu acho que eu tenho uma característica que eu já tenho um pouco essa prática, né, de ser mais transparente, já chegar e já tentar, olha, vamos tentar conversar, que eu acho que é onde é onde a coisa vai funcionar melhor, né? Uhum. Pra entender, porque muitas vezes também é o seguinte, a pessoa está fazendo uma transformação lá do outro lado, e eu não entendi ela direito. Poxa, eu posso intervir sem entender direito e aí atrapalhar todo um desenho que, ó, eu posso acompanhar de um jeito, deixa fluir, vai analisando cara, vai intervindo em cada, né, ali durante o processo, que eu acho que para mim foi o que mais deu resultado ali para a gente chegar onde a gente está. Isso é legal. A gente já chegando nas fases finais, acho que desse bate-papo. Se você pudesse dizer, porque depois que a gente anunciou que a gente ia falar com você, né, aconteceu mais ou menos o que eu falei pra você que acho que ia acontecer. Várias pessoas que foram em algum momento abordadas, empresários, né, que construíram Uhum. empresas durante bastante tempo, começaram a falar, entrar em contato com a gente e falar: eu também fui abordado por um estratégico, então, aconteceu exatamente isso comigo, ou está acontecendo isso comigo exatamente agora. Então acho que um dos pontos legais a gente ter marcado essa entrevista, esse bate-papo, era mais pra gente também passar um pouco a visão, né, de como foi esse processo pra você. E se você pudesse deixar, de repente, uma dica pra alguém que foi abordado recentemente por um grande estratégico também, uma pessoa que não é do mercado de M&A ou não trabalhou em banco de investimento, mas que toca a empresa, né, qual seria, de repente, além de contratar um bom escritório de advocacia, o que seria, acho que uma dica pra um CEO dessa empresa que acabou de ser abordada? Eh, eu acho que assim, talvez uma dica interessante é para ele, procurar conversar com outras pessoas que já passaram por esse momento, Uhum. né, ali, olha, trocar uma ideia, às vezes sabe, você conversa com uma pessoa de fora e parece que ela refresca o seu pensamento, sabe, parece que e aí, assim, parece que aquela conversa não é a conversa que vai definir o que como você está fazendo, mas ela vai ajudar você a pensar e, puxa, posso talvez mudar o caminho, né, e trazer algumas angústias ali, assim: "Ó, isso está acontecendo comigo agora, tô nessa angústia, e aí, você passou por essa angústia?". Puxa, às vezes a gente passou e pode falar para ele assim: "Olha, passei e a angústia passou, tá, calma que ela vai passar", entendeu? Ou às vezes fala assim: "Ó, essa daí você vai ter que amargar e você vai ter que viver com ela", entendeu? Porque acontece, né. É um novo negócio que se forma, é uma nova estrutura de empresa, eh, e sim, eu sou executiva, mas eu não sou mais a dona que né, eu não tomo a decisão mais sozinha. E tem a questão que eu acho isso ótimo, Camila, porque a gente, quando está tomando decisões muito sozinhas, você fica numa vibe de solidão ali, entendeu? E quando você não tem outros pontos de vista que eles contribuem para o que você está fazendo, às vezes você pode não tomar a decisão mais acertada por esta falta de conexão, entendeu? Ah, isso é muito legal.
E hoje, para você, assim, estando à frente da Autodoc, com esses produtos do portfólio, tendo metas para crescer, o que que você acha que no seu segmento de construção e tecnologia, quais são os maiores desafios para inovar nesse segmento para vocês? Olha, o que para a gente é muito importante é entender o seguinte, que a gente tem que colocar a plataforma de maneira plena para todos os nossos clientes. Então, a gente tem um processo de integração técnico entre os produtos para acontecer. Eu acho que a gente também tem uma pretensão de que a gente quer também ser uma plataforma aberta, onde a nossa plataforma vai estar preparada para se conectar com diversas outras aplicações do mercado, né? Entendendo que sempre quando tem essa história de se conectar com outras plataformas do mercado, a gente tem que entender o ponto ali transacional entre as plataformas, porque assim, não adianta só trazer um dado daqui para cá ou levar outro dado dali para lá e, tipo, no fim do dia aquilo não ajudou ninguém em nada, né? Uhum. E quais são os potenciais que você consegue colocar para o teu cliente aqui, no nosso cliente, no caso lá, que é o nosso cliente entrar na plataforma e a partir de um certo ponto ele poder ter a visão não só ali do perfil dele, mas ele ter a visão da obra dele, né? E nessa visão de obra dele, ele poder ter informações todas agregadas que interessam em diferentes áreas de conhecimento sobre aquela obra, né? E que esses dados não precisam estar só no Autodoc e ser algum software nosso que processa isso. Pode ser um outro software que ela conecta ali na plataforma e a gente consegue agregar isso para a obra do nosso cliente, né? E ele conseguir tomar, na verdade, decisão estratégica com é, um dashboard na frente dele, né? Legal. Então, Bem interessante. a evolução é muito nesse sentido, né? E, enfim, e tem várias outras coisas aí de tecnologia que vão ter que estar embarcadas em tudo isso, que é toda essa questão de AI, que agora está super, né, no Ah, hype, mas enfim, e que a gente já estava olhando em alguns produtos há algum tempo, né? Então, isso sim. também começa a fazer um clique e, assim, se você quer ter isso como consistência dentro dos seus produtos, ela não pode ser só um modismo, né? Exato. É, isso é uma coisa legal. E legal que você também falou que vocês já estão implementando isso há um tempo. Então, a gente tem visto isso bastante. Inclusive, quando a gente conversou com o pessoal da TOTUS, inclusive eles mesmos falaram, né? A gente já estava mapeando essas tendências de mercado já há um certo tempo. Algumas empresas de portfólio já estavam implementando essas soluções. Então, esse ponto é bem interessante. É, pessoal, eu vou A fazer um última, e a última coisinha só que eu queria te falar, que assim, a empresa é feita de pessoas, né? link. Assim, esse processo de M&A é uma coisa que, assim, comigo, obviamente, que eu estava aí dentro do processo ali, né, ali no front ó, tomei todo o impacto. Só que, assim, as coisas, por mais que a gente tente blindar, aquilo ecoa para dentro da empresa, não tem como, né? É, Então, como é que você comunica isso? Assim, você tem que entender que as pessoas vão ficar sabendo das coisas que estão acontecendo e a gente tem que cuidar, porque a gente tem que cuidar para que as pessoas se sintam seguras, né? Porque qual que é o plano? O plano é, nossa, eu estou lá porque eu quero perpetuar a Autodoc. É simples assim, eu quero ver a Autodoc crescer e perpetuar a empresa, sabe? uhum, sim. E aí eu tenho que garantir que vai ter uma segurança para mim e para as outras pessoas que estão lá. Então, assim, É. só arrematar que olhar, esse olhar para dentro, para as pessoas e tá bom, vamos lá, ó. Então, ó, galera, aqui tá, muita coisa vai mudar, mas eu tô aqui, tamo junto, entendeu? Esse ponto que você disse é muito importante. Eu estava tentando procurar aqui, mas eu não vou conseguir rápido assim. Depois eu coloco na descrição do vídeo. Eu passei por um post entre ontem e hoje de uma pessoa renomada no mercado falando que M&A é realmente sobre pessoas. E é mesmo, né? Quando a gente pensa, inclusive, em tecnologia, é, é sobre pessoas. Você tem as expectativas das pessoas que estão trabalhando com você, as suas expectativas como tomador de decisão e do potencial comprador e do investidor, né? Então tem aí que fazer um equilíbrio das expectativas de todo mundo e tentar trazer todo mundo para a realidade para trabalhar junto. Não tem jeito, é assim,
não adianta, assim, se você não alinhar, expectativas que às vezes elas são de pessoa e parecem pessoais, mas elas não são, né, na verdade são medos ali e coisas que estão acontecendo, você, assim, grande chance de você não conseguir engajar, né, as pessoas na tua missão ali. Sim. E fora acho que tem um ponto também quando a gente fala de pessoas que é importante, é todo o conhecimento que essas pessoas têm, né, porque querendo ou não, tem toda a parte de, pô, se eles estão desenvolvendo um software que é normalmente o que é o atrativo para esse target, no caso de uma empresa de tecnologia, tem todo o conhecimento deles, o nível de, risco que eles têm dentro da empresa também, o conhecimento tácito que eles têm, não só das pessoas que são principais, né, no processo ali de desenvolvimento, mas também das próprias pessoas que estão sendo da outra empresa que está adquirindo, né, do comprador. Então tem esse merge ali e que nem você falou, putz, às vezes as pessoas acabam saindo e tem como a gente acabar se preparando para isso também, né, de entender, putz, nem todo mundo vai ficar, eu sei disso, mas como que de repente eu como empresa posso me preparar para esse evento que eu já posso tentar, de repente, pensar que sim, não vou conseguir levar todo mundo, mas minimizar o impacto dentro de casa, né? Para quando essa migração acontecer, de repente, não ter redundância de pessoas e fazer toda essa parte ser integrada da melhor forma possível, né? E acho que isso deve ter sido um ponto que, inclusive, deve ter sido levantado na própria diligência que vocês acabaram passando, né? Que tudo olha por uma perspectiva de produto, processo, pessoas, então é um ponto de vista mais holístico, né? Né. E é um ponto que a gente tem que eu acho que a gente tem que fazer um olhar, entendeu, um pouco mais aprofundado e pra cuidar um pouco melhor disso, sabe, assim. Sim, sim. Ana, eu ficaria aqui, você sabe, né, a gente já fez um papo prévio de 3 horas quase. Eu ficaria aqui mais 3 horas conversando com você, mas eu queria te agradecer super, por ter aceitado esse convite. Quem sabe mais pra frente a gente faz um outro novo para falar sobre o mundo das Construtecs, que é uma coisa que eu gosto muito, mas sei pouco. Então, de repente, mais pra frente você consegue me trazer um pouco mais de conhecimento, mas eu queria agradecer demais a sua participação. Eu admiro muito você como profissional também, mas agora te conhecendo um pouco mais como mulher, acho que você passou por um processo que muita gente acaba não passando, que é o processo de ser adquirido, e tocou isso com maestria aqui, tá hoje trazendo pra gente sua perspectiva, que é super importante, com certeza, não só para a visão do sell side, de quem está sendo potencialmente adquirido, mas do buy side, entender também um pouco do outro lado da moeda, né, que é tão importante quanto. Acho que, assim, na verdade, fico super honrada de vocês terem me convidado. Foi um prazer te conhecer. Eu conheço o Maurício, puxa, um profissional incrível, né? Que eu aprendi a admirar. E assim, eu só tenho a agradecer a vocês e, assim, fico, como é que fala? À disposição, né? Do que, de repente, você falou, ó, tem alguém aí que tem algumas empresas que a gente conhece e se eu puder ajudar, eh, o que eu puder fazer, a gente trocar uma ideia, sempre às vezes você conversa, é um papo rápido, mas você consegue ajudar uma pessoa ali do outro lado. Com certeza, pode deixar que eu vou fazer essa ponte entre os empresários. E eu Ótimo. queria avisar o pessoal da audiência também, pessoal, não percam, esse é o primeiro episódio da série de adquiridas, mas daqui 2 semanas a gente vai bater um papo com a Ingrid Bart do Linker, que foi adquirido pela OMI, então também é o outro lado da moeda, não é uma pessoa técnica, então vai ser interessante também ver essa perspectiva. Conto com vocês lá, a gente vai provavelmente deixar um link para vocês se inscreverem já depois dessa live, e, Ana, de novo, muito, muito obrigada. E fica o convite, a casa está sempre aberta para você também. Obrigada, Camila. Um beijo para vocês, viu? Obrigada, pessoal.